Olá, bom dia, crianças, muito bom dia. Vamos para mais uma aula de ciência, quarto ano A, professor Jonilson. Vamos pegar o livro de vocês, vamos ficar ligado. Bons estudos, ok? Bons estudos, vamos lá. Vamos para falar sobre o movimento do corpo humano. Movimento do corpo humano, capítulo 8. Pega o livro de vocês na página 94 até a página 101, ok? Vamos lá para mais uma aula. Então, o nosso corpo, né? A fisionomia do nosso corpo, pessoal, além desse envoltório que nós temos, esse envoltório que nós temos formado por células que formam que a gente vê essa imagem, interiormente nós temos o esqueleto, né? O esqueleto humano que é revestido por esse tecido, por músculo, né? Tecido adiposo, que é a gordura, e pela pele, né? E outros mais. Então, o esqueleto andar sobre duas pernas e ter a capacidade de ficar em pé sobre os dois pés são movimentos possibilitados pelo modo como o esqueleto, os músculos e as articulações estão organizados no corpo humano. O conjunto de ossos do corpo é chamado de esqueleto. Observe nas figuras abaixo algumas das diferentes partes que formam o esqueleto humano, né? Então, você viu que esse conjunto de ossos aqui, ó, o conjunto de ossos, formamos o quê? O esqueleto humano. Então, iniciando pela cabeça, né? Que são os ossos do crânio. Essa parte nossa aqui, né? Chamamos os ossos do crânio. Tem os ossos da face, né? Os ossos da face. Os ossos externos, olha só aqui os ossos externos aqui. As costelas, né? E os ossos do pé, certo? Nessa figura que nós temos o quê, ó? Nós temos o húmero, essa parte aqui, ó, o húmero. Nós temos a coluna vertebral, os ossos da mão e o fêmur, essa parte aqui. Então, nessa parte aqui, você pode observar a parte, né, a frontal e aqui a parte de trás, né, a nossa parte anterior, né. Então, peguem o livro de vocês que vocês vão observar direitinho essa divisão que nós temos, né, a cabeça, os troncos, essa parte aqui, e os membros inferior e superior. Vamos para a próxima página. Funções do esqueleto. O que é que o esqueleto, qual é a função dele? O esqueleto tem diversas funções, entre elas a sustentação do corpo e sua locomoção. Além disso, o esqueleto protege os principais órgãos internos. O cérebro, por exemplo, é protegido pelo crânio. Os ossos também armazenam sais minerais, como o cálcio e o fósforo. Então, pessoal, aqui está a região em que quem fica o cérebro, né? Então, aqui, essa parte aqui, nosso crânio, né? Então, você observa, e o que tem aqui dentro é protegido por essa região aqui. Então, uma das funções, né, do nosso esqueleto é proteger também os órgãos, né? Essa parte aqui, nossa, aqui, o tronco, né? Que aqui vai ter o quê? O coração, vai ter o fígado, né? Então, e mais outros órgãos. Então, funciona também como proteção, ok? E nos ossos também existem os sais minerais, o cálcio e os fósforos, né? Que isso aqui também estão presentes na água, nas frutas, nos alimentos. Próxima página. As costelas, a coluna vertebral e o externo formam uma estrutura chamada caixa torácica, que é essa região aqui, ó. Caixa torácica, que protege o coração e os pulmões. Então, você observa aqui, ó, o externo, tá vendo aqui, ó? O externo, fica a parte frontal. Aí vem o quê? Aqui dentro tá os pulmões, aqui também está o coração. Essas partes aqui são o quê? São as costelas, né? E a coluna vertebral, essa região aqui. Então, essa região aqui é o externo. Aqui onde fica as costelas, que protege os pulmões e o coração, né? E essa região que une todas é chamada de coluna vertebral. Fraturas. Apesar de serem resistentes, os ossos podem se romper. Isso pode acontecer, por exemplo, por causa de uma queda ou pancada. Nesses casos,
demos que houve uma fratura. Então, damos o nome de fratura. Então, é o seguinte, se qualquer coisa, batida que você teve, jogando futebol, brincando na calçada, andando de bicicleta, se você se machucou, né, machucou o osso, damos o nome de quê? De fratura. Ossos fraturados podem se regenerar. Para isso, o local da fratura deve ser imobilizado com gesso ou tala. Assim, o osso se reconstitui na posição correta. O tempo de recuperação depende do tipo de fratura e da idade do paciente, né? Uma criança não é igual o osso de um idoso, né? Então, essa fratura tem que ser bastante cuidada, né? E no acompanhamento do ortopedista, né? Que vai fazer esse acompanhamento para a reestruturação desses ossos, ok? Ossos de vários formatos. Então, tá vendo aqui o externo, que fica nessa região aqui, olha o formato dele, ó. O fêmur, né, ó, que a gente chama aqui, fica a coxa, as vértebras, né, as vértebras que formam a coluna vertebral e os ossos do punho, né, como eles são tão pequenininhos assim nessa região aqui, ossos do punho. Os ossos do esqueleto humano não são todos iguais, ele tem tamanhos e formatos diferentes. Podem ser longos, como o fêmur, ou curtos, como os ossos do punho. Também planos, finos e achatados, como o externo. Há ainda os ossos que não se encaixam nessas categorias, são os ossos irregulares, como as vértebras, certo? Então tá aqui, ó, para formar o nosso esqueleto, existe essa diferenciação desses ossos. Vamos ver mais. Cuidado com os ossos, né? Então, lógico, né, gente? A gente não pode também deixar de cuidar da nossa estrutura óssea. Alguns cuidados são necessários para termos ossos saudáveis. Por exemplo, ingerir alimentos ricos em cálcio, como leite, queijo, frutas, laranja, açaí, entre outros. E verduras, couve, brócolis, espinafre, entre outros. Então, nesses alimentos vão estar o quê? Contido essas substâncias, né? O cálcio, que vai fortalecer os ossos. É um dos cuidados. Expor-se ao sol com moderação, para que o corpo produza vitamina D, necessária para formar e manter os ossos. Lembre-se de usar filtro solar e evite tomar o sol entre 10 e a 4 horas da tarde. Isso quer dizer que de 6 da manhã às 9 da manhã pode, né? E das 5 em diante também, de 5 até as 6 também pode. Então, usar filtro solar para proteger a pele, né? Que já você for se expor demais ao sol e não proteger a pele, com os raios ultravioleta do sistema mais forte, pode danificar a sua pele, desenvolver até um câncer, né? Praticar atividades físicas como frequência para fortalecer os ossos, né? Ao fazer atividades físicas em que haja perigo de queda, como andar de bicicleta, skate ou patins, usar equipamentos de proteção, como capacetes e joelheiras. Então, tá aí uns cuidados que você tem que ter com seus ossos. Mover o corpo, né? Mover o corpo. Os movimentos do corpo permitem a realização de muitas atividades diárias, como andar, correr, escrever ou levar um garfo até a boca. Ossos articulados e músculos participam da relação dos movimentos corporais. Então, os nossos ossos, eles têm o quê? Eles são articulados com o quê? Com os músculos, para quê? Por exemplo, o nosso trapézio, que movimenta essa região aqui, né? O bíceps, que faz isso, o tríceps. Então, os nossos ossos, eles andam juntamente com músculos e também os nervos, né? Então, vamos lá? Articulações. Então, tá aí o movimento, né? Fazendo esse movimento. Os ossos são estruturas rígidas, ou seja, não são flexíveis, que se dobram. Então, como é possível dobrar a perna e o braço? Observe a imagem do esqueleto humano ao lado. Existem algumas regiões em que dois ossos se unem, por exemplo, entre o antebraço e o braço, né? O antebraço e o braço. Ou entre a coxa, né? A coxa e o quadril. Os locais em que os ossos se unem são chamados de articulações, também conhecidas como juntas. Graças às articulações, podemos realizar movimentos como abaixar e levantar. Algumas articulações são móveis, como a do joelho, a do ombro e a do cotovelo.
Outros são semimóveis, como permitem apenas pequenos movimentos, como a da coluna vertebral. Outros ainda são fixos ou imóveis, isto é, não permitem o movimento, como as que unem os ossos do crânio. Então, pessoal, esse encontro, né? Esse encontro que a gente não sente quando há um desgaste, porque tem uma proteção, né, nesses encontros aqui, né, as articulações, uma proteção, né, umas cartilagens para que não haja. Quando essa cartilagem há um desgaste, principalmente da coluna, né, entre as vértebras, causa dores constantes, né, você se agachar, pegar peso. Então, até esses movimentos tem que ser, essas articulações, esses movimentos tem que ser até com cuidado na hora de você se abaixar para não, né, estragar a sua coluna. Havendo esse desgaste. Então, quando há esse desgaste nas articulações, há sinais de dores. Então, exatamente isso, essa articulação que existe entre a coluna, entre as vértebras, entre um braço e o antebraço, né, a coxa e a perna, ok? Então, entre os dedos também são chamados de articulações, ok? Então, vamos lá. Cuidados com as articulações. Para evitar problemas nas articulações, são necessários alguns cuidados. Evitar ganhar mais peso do que adequado à idade, pois esse excesso pode sobrecarregar a coluna vertebral. Não carregar objetos muito pesados, como mochila, muito cheias. Evitar ainda carregar mochilas e bolsas sobre apenas um lado do corpo. Que nem a gente coloca a mochila aqui de um lado e fica assim, né? Fazendo isso, esse movimento aqui, como uma mochila de um lado só. Manter a coluna postura correta durante a realização das atividades diárias e ao sentar-se. Praticar exercícios físicos regulares. Lembrando que praticar também exercícios regulares também tem que ter uma postura na prática desses exercícios. Principalmente também na hora de você pegar algum tipo de peso. Ok, pessoal? E os músculos, pessoal, os músculos, que está essa junção, né, essa proteção dos ossos. Os ossos não se movimentam sozinhos, eles estão presos aos músculos por meio de estruturas chamadas tendões. Os músculos têm a capacidade de se contrair, ou seja, de ficar mais curto e relaxar, voltar ao tamanho original. Durante esse processo, os músculos movimentam o osso ao qual estão presos, puxando. Então está aqui, ó. Está aqui o bíceps, né? Região bíceps e o tríceps. Então está aqui. A figura A, músculos contraídos, né? Músculo contraído, quando você faz isso, seu bíceps sobe e seu tríceps ele relaxa, né? Bíceps e tríceps. Quando você sobe, o bíceps contrai e o tríceps relaxa. Quando você desce, né? O tríceps ele contrai e o bíceps relaxa. Então tá aqui, ó. É o movimento dos músculos. O tendão, olha só bem aqui, ó. O tendão, o osso, o músculo contraído e novamente o tendão. Então é um movimento, né, contínuo e ele é contínuo e há também um ritmo deles. E os músculos relaxados, certo? Então é o músculo e o que? E os tendões fazendo esse movimento. Sistema muscular. O conjunto de músculos que forma nosso corpo é chamado de sistema muscular. Nas ilustrações abaixo você pode conferir alguns dos músculos responsáveis por movimentos do corpo humano. Vamos ver a parte frontal. Aqui na parte da face, né? Músculo da face. Responsáveis pelas expressões faciais, como sorrir no caso, né? Como a de alegria ou tristeza ou susto. Aí vem aqui o deltoide, nessa região aqui do ombro, o deltoide. Move o braço para a frente, para trás e para o lado, aqui o deltoide. Bíceps branquial, nessa região aqui, né? Permite dobrar o braço, sartório, que é essa região aqui, ó, o sartório. Dobra a perna na articulação do joelho e permite cruzamento de pernas. Tá aqui. A parte externa, a parte de trás, a gente tem o trapézio, que puxa a cabeça, né, e os ombros para trás. Tá aqui o trapézio, fica essa região aqui nossa. Tem o tríceps também aqui, ó, o tríceps branquial, permite o esticamento do braço, região aqui do braço.
E os glúteos, o glúteo sistema estende-se a coxa na articulação do quadril, né? Ligando aqui essa articulação. Então tá aqui, pessoal, alguns músculos, tem mais, né? Tem outros mais que a gente pode estudar posteriormente, ok? Vamos para mais uma imagem. Movimentos voluntários e movimentos involuntários. Movimentos voluntários é nossa vontade, involuntário ela depende da nossa vontade. Alguns movimentos são realizados de forma voluntária, ou seja, de acordo com a nossa vontade. É o que acontece, por exemplo, quando decidimos ficar em pé ou acenar para alguém com as mãos. Mas a parte do corpo humano que se movimenta independentemente de nossa vontade. O coração, por exemplo, é formado por um músculo que se contrai cerca de 70 vezes por minuto, o tempo todo. Os batimentos do coração e a contração da musculatura de órgãos, como o estômago, são exemplos de movimentos involuntários, ou seja, eles não dependem da nossa vontade para acontecer. Então, pessoal, existem algumas atividades fisiológicas no nosso organismo, tipo o coração, né, e outros mais, que não dependem da nossa vontade. Eles trabalham sozinhos, independente da nossa vontade, né. Eu vou parar meu coração para funcionar. Não é bem assim, né? Se ele parar, a gente morre, certo? Então, eu chamo de movimento voluntário e movimento involuntário. Bom, turminha, vocês gostaram da aula? Aula boa, né? É muito interessante essa aula. Então, por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima aula.